Graça e paz, boa tarde, mais uma tarde abençoada, né? Mais um dia na presença do Senhor, que todos que estão aqui, que Deus abençoe, todos que estão aí nos assistindo, que Deus abençoe. Obrigado, Guilherme. Né? Vamos abrir nossas Bíblias em Filipenses 4, 6. Só vou ler só esse versículo. Não andei ansioso por coisa alguma. Em tudo, porém, seja conhecida diante de Deus as vossas petições, pelas orações e pela súplica, com ações de graça. Amém? Aqui ele está falando que a gente tem que, tudo que a gente pedir, a gente deixa na mão do Senhor. Né? Gente, eu vou tirar só essa máscara, porque eu não consigo ler, embaça muito o óculos, então a Cristina fica cega. Né? E ele fala assim, não andei ansioso por coisa alguma. Coloca tudo nas mãos dele, né? Que ele vai cuidar. Muitas vezes a gente fica ansioso por tão pouco, né? E fica até doente, né? Muitas vezes a gente fica até doente por causa da ansiedade, que é grande. Que vou fazer uma coisa hoje, né? E estou ansiosa, não sei o quê. É ruim, não é bom, né? Eu falo que lá em casa tem um rapazinho, né? Que ele é tão ansioso que deu problema de saúde, né? O meu menino. Né, eu falo, meu menino, é meu bebezão, né? Vai fazer 23 anos, mas é meu menino, né? Minha finada mãe falava assim, os filhos nunca crescem, vai ser sempre sempre criança, né? Então, então é meu menino, né? Meu caçulinha, ele é muito ansioso. Nossa, o Gui, ela é muito, que ao extremo, né? E a gente sempre fala para ele, Gui, calma, né? Vai dar tudo certo, fica calmo. Mas ele quer que seja para agora. Não, tem que ser no tempo certo. Né? E muitas vezes a gente chama assim, né? A gente quer para hoje. A senhora tem também, dona Cissa? O Laércio, né? Então, né? Então, nossa, é difícil, gente. Graças a Deus. Nossa, mas né? Muito. Quem é muito também ansiosa é a Júlia, a minha neta. E o Luiz Henrique, meu filho preto. Eles são muito ansiosos, muito. Sabe? Aí, às vezes, a gente tem que esconder, às vezes a gente quer fazer uma surpresa para eles, a gente tem que esconder para eles não ficar tão... O Luiz Henrique, eu escondia, quando eu cuidava dele, o Luiz mesmo era assim, quando eu ia para os lugares, eu não falava para ele, eu só falava para a mãe dele, falava, ó, Vilma, eu vou estar para tal lugar, mas não fala para o Luiz, porque ele ficava doente. É febre, olha, só Deus na causa. Então, eu só falava para ele quando chegava o dia. Quando chegava o dia, eu falava, agora vamos se arrumar, vamos se ajeitar, que a gente vai passear. Né? Mas a ansiedade é complicado. E Deus aqui, ele fala assim, né? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus. Né? Deixar nas mãos dele. Né? Deixar tudo nas mãos dele, que ele vai cuidar. Que Deus venha nos dar sabedoria, que Deus venha nos dar entendimento, né? E que a gente entregue na mão do Senhor. Né? Tudo. Né? Hoje, essa semana, teve muita gente pedindo oração no grupo, né? Por tantas pessoas doentes, por tantas situações, né? E em particular comigo também, pessoas conversando comigo, situações que é difícil, mas para Deus nada é impossível, nada é impossível. Então, que deixa nas mãos do Senhor,
E Ele vai fazer. Aliás, Ele já está fazendo, Ele está cuidando. Porque Deus é bom, Deus é maravilhoso. Deus é um Deus que cura, Deus é um Deus que liberta, que salva, né? Que cuida da gente, que está ali cuidando todo momento, né? Que Deus venha abençoar cada um de vocês que está aqui e esses que estão assistindo, né? Que Deus está cuidando, pode ter certeza, né? Não sei se ela está assistindo, mas a Gisele, que Deus venha abençoar ela e a filhinha dela que foi fazer uma cirurgia, que Deus esteja no controle. Deus está contigo, pode ter certeza. Patrícia, fica firme que tudo vai dar certo. Sua mãezinha, né? Eu sei que não é fácil, está difícil, mas para Deus nada é impossível. Deus está cuidando dela, pode ter certeza. Deus está ensinando alguma coisa para vocês, para a gente também, né? Então, que Deus venha cuidar de todos nós e que a gente não fique ansioso. Deixa tudo na mão dele. Amém? Eu estou orando e chamando a minha amiga e companheira, Dona Mônica, a minha Moniquinha. Pai amado, em nome de Jesus, glorificado seja o teu nome, Senhor Deus. Obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de estar na tua presença. Obrigado por essa tarde abençoada, Senhor. Que o Senhor esteja no controle de tudo, Senhor. Pai, que a gente não fique ansioso por nada. Que tudo entregamos nas tuas mãos, Senhor. E tudo o Senhor fará. Mesmo antes da gente pedir, tu já sabe o nosso desejo. Tu já sabe o nosso coração, Senhor Deus, em nome de Jesus. Abençoa, nos guarda, Pai, para a honra e glória do teu nome. Te peço também pela vida da irmã Mônica, Senhor Deus, que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha guardar, que o Senhor venha livrar ela de todo mal e que a palavra que ela venha trazer, Senhor Deus, venha de encontro ao nossos corações, Pai, em nome de Jesus. Amém. Olá, paz do Senhor a todos. Uma boa tarde para vocês. Mais uma tarde aqui que o Senhor preparou para nós. Cada vez que a gente vem aqui na frente, há uma suadeira na mão, uma tremedeirinha nas pernas, né, Cris? Mas faz parte, né? Afinal, falar da palavra do Senhor é muita responsabilidade, mas o Senhor sabe, conhece, né, os nossos corações. Amém? Eu queria que as irmãs abrissem as Bíblias lá em Provérbios 6, do 12 ao 19. Provérbios 6, do 12 ao 19, amém? Advertência contra a maldade. O 12. O homem de Belial, o homem vil, é o que anda com a perversidade na boca. Acena com os olhos, arranha com os pés e faz sinais com os dedos. No seu coração há perversidade, todo o tempo maquina o mal, anda semeando contendas, pelo que a sua destruição virá repentinamente, subitamente, será quebrantado sem que haja cura. 16. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e os que semeiam contenda entre irmãos. Amém?
Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade, Jesus. Obrigada, Senhor, pois até aqui o Senhor nos ajudou. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que tudo que eu venha falar aqui, Senhor, seja direcionado pelo Teu Espírito Santo, Pai. Abençoa, Senhor, cada irmã que está aqui, cada lar representado, Senhor. Abençoa cada um que está assistindo na live, que o Senhor possa, Senhor, abençoar a nossa tarde, abençoar cada um de nós. Fica conosco, Senhor. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Eu coloquei o tema dessa mensagem, é atitudes que desagradam e agradam a Deus. A Bíblia é o nosso manual, manual completo. Quando o nosso pastor Cido fala para os jovens, leiam provérbios, falam para a gente, irmãos, leiam a Bíblia. É porque ele tem o conhecimento da palavra de Deus. Ele sabe, ele quer o nosso bem. Ele quer que a gente também conheça o que agrada a Deus e o que não agrada. Muitas vezes ele pega no pé, lê a Bíblia, mas é para o nosso bem, é para o nosso crescimento espiritual. É para que a gente viva bem nessa terra e também na eternidade. Aqui no versículo 12, em outra tradução, fala assim, fala que os homens maus, os homens sem valor, vivem dizendo mentiras. No 13, falam que eles piscam, fazem gestos para enganar as outras pessoas. No seu coração, na sua mente, estão sempre pensando coisas ruins, estão sempre semeando contendas, discórdias entre os irmãos, entre as pessoas. E o 15 aqui é bem interessante, que fala assim: pelo que a sua destruição virá repentinamente, subitamente, será quebrantado sem que haja cura. Se a gente for ler Provérbios, nos traz muitas instruções, muitos ensinamentos. É um livro forte, mas é a palavra do Senhor nos alertando de como que a gente deve viver, no nosso dia a dia. E aqui, a partir do 16, começa: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina. Então aqui, a primeira coisa que o Senhor aborrece, está aqui no versículo 17, que é olhos altivos. Mas o que seria olhos altivos? Olhos altivos é aquela pessoa orgulhosa, é aquela pessoa que sempre quer ser superior às outras pessoas. A pessoas com olhos altivos é aquela pessoa que não quer se submeter à vontade de ninguém, nem à vontade de Deus. Isso é uma pessoa de olhos altivos. Essa é a primeira coisa que o Senhor aborrece. A segunda coisa que o Senhor aborrece, também está aqui no versículo 17, que é língua mentirosa. Temos que tomar muito cuidado, irmãos, no que falamos, porque assim, mentir é algo muito sério, muito sério. Lá não precisa os irmãos abrir, mas lá no livro de Êxodo 20:16, lá nos 10 mandamentos, fala, 20:16, não dirás falso contra o teu próximo, que a gente não pode ficar falando o que a gente não viu, não pode estar contando mentiras, Falando em mentira, muitos já sabem, quem é o pai da mentira, Se as irmãs quiserem abrir lá em João 8:43, para não ficar somente nas minhas palavras, lá em João 8:43, vamos ler lá, do 43 ao 45. Fala assim: qual a razão porque não compreendeis a minha linguagem? E porque sois incapazes de ouvir a minha palavra? Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio,
e jamais se afirmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e é o pai da mentira. Então, quando a gente vier na nossa mente pensar de falar uma mentirinha, só é a gente lembrar dessa passagem, lembrar quem é o pai da mentira, que eu tenho certeza que quando a gente lembrar dessa passagem, a gente não vai contar mentira. A gente vai procurar sempre falar a verdade, por mais difícil que seja, por mais dolorida que seja, mas a gente não pode jamais mentir, porque está aqui na Bíblia que isso é uma das coisas que o Senhor aborrece, certo? Aqui a terceira coisa que aborrece ao Senhor, ainda também em Provérbios 6,17, é mãos que derramam sangue inocente, né? E esse mãos que derramam sangue inocente, quando nós contribuímos de qualquer forma para prejudicar alguém, seja falando mal, seja falando que não vimos, quando nós temos que falar a verdade e não falamos, como de qualquer forma a gente prejudica, faz algo para prejudicar o nosso irmão, o nosso próximo, a gente está derramando sangue inocente, certo? Qualquer atitude que participamos para destruir, para prejudicar alguém, isso desagrada muito ao Senhor, porque a gente está aqui para ajudar, para se unir, não para tentar ficar destruindo uns aos outros. Amém? A quarta coisa que o Senhor aborrece é um coração que trama projetos iníquos. Mas o que seria isso? Que coração seria esse, né, de projetos iníquos? É um coração maldoso, né, Cris? É um coração que está sempre pensando em fazer coisas erradas. É um coração que nunca está disposto a melhorar. É um coração que quer mais e mais, sempre mais, pensando e praticando a maldade, né? Não precisa as irmãs abrirem, mas eu vou ler lá em Salmo 101, o 4 e o 5, que fala assim: longe de mim o coração perverso, não quero conhecer o mal. Aí no 5, ao que as ocultas calunia o próximo, esse destruirei, e o que tem olhar altivo e o coração soberbo, não o suportarei. Então a Bíblia é o nosso manual, a gente já está vendo o que agrada, o que desagrada ao Senhor, porque está tudo na Bíblia, né? Agora vamos para a quinta coisa que o Senhor aborrece, que seria os pés que se apressam a correr para o mal, né? Quando está acontecendo algo diferente, algo mundano, algo do mal, a gente tem uma certa curiosidade para ir ver lá, para chegar perto. A gente tem uma curiosidade, a gente tem uma pressa de correr para as coisas do mal, para as coisas que não nos faz bem, né? E muitas vezes a gente não tem essa mesma pressa para correr para as coisas do Senhor. Não é verdade? Às vezes a gente ouve um barulho, gritaria, uma coisa, a gente tem aquela curiosidade imensa de correr, né? Tem aquela curiosidade, né? Se a gente colocasse o Senhor em primazia nas nossas vidas, se as nossas mentes estivessem ocupadas com as coisas do Senhor, não ia sobrar tempo para a gente correr, para a gente ter os pés para se apressar para o mal. Não ia sobrar tempo, né? Muitas vezes a gente se apressa, quer conhecer o mal, por quê? Porque a nossa mente está vazia, né? Está vazia das coisas do Senhor, certo? E agora que a sexta coisa que o Senhor aborrece é testemunha falsa, o que profere mentiras. Se a gente observar, só nesse capítulo, a mentira ela é citada 2 vezes. A gente já viu uma vez e está vendo só nesse capítulo 2 vezes, né? Nós lemos e lemos a Bíblia, mas muitas vezes nós não prestamos atenção nas palavras,
nós não nos atentamos, né, que o livro de Provérbios é instruções, ensinamentos para o nosso dia a dia, né? E a mentira é algo muito sério. A gente tem que ter em mente que não há uma mentirinha nem mentirona, porque para Deus é tudo igual, é igual o pecado, pecadinho e pecadão. Mentira é uma coisa só, seja grande, seja pequena, seja uma coisinha grande ou pequena, né? É mentira do mesmo jeito, né? Então vamos nos policiar ao máximo, né? Vamos pedir sabedoria ao Senhor, né? Para o Senhor estar nos guiando, nos instruindo. Nós já vimos quem é o pai da mentira. E eu encontrei um outro versículo na Bíblia, também muito interessante, sobre a mentira, que está lá em Apocalipse 22, 14. Apocalipse 22, 14, se as irmãs puderem abrir, que também fala a respeito da mentira. Apocalipse 22, 14 e 15. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhe assista o direito à árvore da vida. Entre na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Então, assim, tem vários trechos da Bíblia que nos alertam sobre a mentira. E esse de Apocalipse eu achei assim bem interessante. Lá também não precisa as irmãs abrirem, mas lá em Salmos 101, 7, tem vários versículos da Bíblia que nos alerta sobre a mentira, nos alerta sobre as coisas que desagradam ao nosso Deus. Cabe a gente, né, obedecer ou não, é uma decisão nossa, é uma escolha nossa. Acho aqui que Salmo sumiu da Bíblia. Salmo 101, o 7 e o 8, que fala assim, ó: não há de ficar em minha casa o que usa de fraude, o que profere mentiras não permanecerá ante os meus olhos. Então, muitas vezes a gente até lê a Bíblia, como eu falei, mas a gente não se atenta, né, ao que o Senhor quer falar conosco, ao que o Senhor quer nos advertir, nos alertar de como a gente viver no nosso dia a dia. Nós já vimos, né, as 6 coisas que aborrecem ao Senhor, que são olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente. Vimos o coração que trama projetos iníquos, os pés que se apressam para correr para o mal e a testemunha falsa. Essas coisas aborrecem ao Senhor. E se a gente voltar lá para Provérbios 6, só indo lá para Provérbios 6, 16, 6, vamos lá, perdi aqui. Se a gente for lá para Provérbios 6, 19, tem o último. Fala aqui que 6 coisas o Senhor aborrece e a 7ª a sua alma abomina. O que seria a 7ª coisa que o Senhor abomina? Seria os que semeiam contenda entre os irmãos. Isso é uma coisa, é algo assim que Deus abomina, né? O nosso pastor sempre está nos alertando, sempre está falando, né, sobre irmãos que às vezes nos procuram para estar criando discórdia, para estar falando de outros irmãos. O nosso pastor está sempre nos alertando, né? Então não devemos ficar falando mal de ninguém, muito menos dos nossos irmãos em Cristo.
Não podemos ficar falando que não vimos. Não podemos ficar colocando lenha na fogueira, como diz por aí, né? Que nós somos um corpo, o corpo de Cristo, e a gente tem que estar aqui para ajudar um ao outro, e não ficar tentando criar discórdia entre fulano, entre cicrano. Esse é o nosso papel, é unir e não destruir. Não devemos ficar fazendo fofoca, pois não existe a tal da fofoca santa, né? Igual falam por aí. Não existe, né? E em Provérbios mesmo, tem vários versículos que falam sobre o mexeriqueiro, né? Se a gente for lá em Provérbios 26, que está aqui pertinho, Provérbios 26, 20. Provérbios 26, 20 fala assim: sem lenha o fogo se apaga, e não havendo maldizente cessa a contenda. Então, se alguém vier, for falar de algum irmão, for falar mal, se a gente não der ouvido, se a gente parar ali, a pessoa ela não vai ficar falando só. E esse é o nosso papel, falar não. Falar do meu irmão, não. Né? Porque é assim que a Bíblia nos instrui, é assim que nossos pastores instruem para a gente. Certo? Lá em Provérbios 11, 13 também fala: o mexeriqueiro descobre o segredo, mas o fiel de espírito o encobre. Então, o livro de Provérbios é muito, muito bom, né? Para quem não leu ainda, leia, que é muito interessante. Né? Essas coisas citadas acima só nos prejudicam, pois quando participamos, muitas vezes perdemos amigos, perdemos a confiança de pessoas próximas. Essas atitudes nos afastam do nosso Deus, nos afasta dos caminhos do Senhor. Né? Então, a gente tem que se policiar, se vigiar ao tempo todo, certo? Nós vimos essas coisas que aborrecem ao Senhor, vimos essas coisas que desagradam ao Senhor. Agora, a gente vai ver as coisas que agradam ao Senhor. Né? O que agrada ao Senhor está lá em Hebreus 13. Hebreus 13. Hebreus 13, 16. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Então, o que agrada a Deus é a gente ter um coração bom, é a gente não cansar de fazer o bem, né? É a gente sempre estar com o coração disposto a ajudar as pessoas, aos nossos irmãos, estar com o coração disposto a ajudar quem for preciso. Né? Outra coisa também que agrada muito ao Senhor, não precisa as irmãs abrirem, é bem conhecido, está lá em Salmo 51, 17. Sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, um coração compungido e contrito, não os desprezará, ó Deus. Né? Um coração humilde, um coração arrependido, isso sim agrada ao nosso Deus. Né? Aqui para finalizar, né? Nós já sabemos o que agrada, o que desagrada e o que agrada a Deus. Então vamos fazer a vontade do nosso Pai. Vamos ocupar nossa mente com as coisas do Senhor. Pois a partir do momento que a nossa mente estiver cheia de coisas boas, a partir do momento que a gente dedicar o nosso tempo na leitura da Bíblia, a partir do momento que a gente estiver focado no alvo, no nosso alvo que é Jesus, dificilmente a gente vai participar dessas coisas que desagradam a Deus. Né? E vamos tentar buscar conhecimento, vamos tentar buscar ajuda aqui na Bíblia, que é o nosso manual. Vamos tentar buscar ajuda com os nossos pastores. Vamos tentar buscar conselhos com pessoas que têm um embasamento bíblico, com as pessoas, né, que são os nossos pastores. Tem muitas pessoas
mais velhas, mais preparadas na igreja, né? Não adianta a gente estar procurando conselhos nas coisas do mundo. Não adianta a gente estar pedindo conselhos para as pessoas do mundo, porque de uma certa forma, elas não vão nos ajudar, né? A gente tem que buscar conhecimento, buscar ajuda na Bíblia, porque a Bíblia ela tem resposta para tudo, né? Tudo que a gente precisar, né? Aqui Deus deixou a Bíblia para isso, o nosso manual, né? O nosso manual de vida. Então vamos nos apegar à palavra do Senhor, né? Vamos ter um crescimento físico, um crescimento espiritual para as nossas vidas, né? Vamos ouvir, né, os nossos pastores, porque se eles pedem tanto para a gente ler a Bíblia, é porque eles querem o nosso bem. Amém? Né? Que possamos a cada dia ler a Bíblia, ter sede cada vez mais e mais de conhecer, né, a palavra do Senhor. E não só ler e conhecer, né, mas que o Senhor venha nos dar sabedoria para praticar tudo aquilo que agrada ao Senhor. E aquilo que desagrada a Deus, a gente vigiar, se policiar ao máximo, para não estar caindo em tentação. Amém, irmãos? Era isso que eu queria passar para vocês. Vou chamar a Cris agora, com os pedidos de oração. Amém? Amém, glória a Deus. A verdade né, o pai da mentira, nós já sabemos quem é, né? E Deus, ele não gosta de mentira, né? Como fala, não tem mentirinha e nem mentirão. Então, é uma mentira só. Né? Então, temos que obedecer, é o melhor. Né? E falar a verdade, que é o que Deus quer, né? E hoje nós vamos fazer nossos pedidos de orações. A irmã Fátima pediu oração pela família, pela saúde dela, pela convenção dos seus familiares, né? Pela saúde da filha dela também, pelos pastores, missionários, pela igreja, Palavra da Vida, né? Pelos nossos pastor Clenaldo, a família, pastor Cid, família, pastor Romi, família, e todos nós, né? Que Deus venha abençoar e nos guardar. Pela saúde da dona Ana, né? Dona Marlene, que é a mãe da Patrícia, que eu estava falando agora, está difícil, né? Mas Deus está no controle, que o Senhor venha fazer a vontade dele. Eu estava conversando com ela hoje e está difícil. E ela está se entregando, né? E está ficando difícil, mas Deus está no controle, né? Isso que eu falei para ela, ó, fique em paz, deixa Deus trabalhar na vida da sua mãe. Pela dona Zuíla, dona Lourdes, pela família da Débora, né? Da Débora Ferreira, pela Kelly, pela família da Jane, pela Bel, é uma filha de uma amiga da Débora Ferreira. Ele já veio buscar o celular. Obrigado, viu, Vitor? O nome ela tem 13 anos, está com problema de saúde. E ela pediu oração por essa menina. A irmã Rita também pediu por um casal, Ricardo e Luciana, que está com, acho que é com Covid, eu acho, não deu para mim ler lá. E pelo Vinícius também, que está com um probleminha de saúde. Que o Senhor venha restaurar cada um. E por todos que estão enfermos, que eu não sei, mas Deus sabe, né? Pelos pais da Vilma, né, Vilma? Pela quem? Pela esposa do seu irmão, a Vânia. Pela Vânia, que o Senhor venha restaurar ela também, que ela está internada, e Deus sabe. Né? Pela família da dona Cícera, pela família da Mônica, pela minha família. Peço oração pela minha filha, Ana Cíntia, pelas minhas duas netas, Ana Helena e Ana Júlia, e o meu genro que estão viajando, que Deus proteja eles, que o Senhor venha guardar eles. Né? Eu sei que eles estão se divertindo bastante. Né? Que Deus abençoe ele. Peço oração pelo Guilherme, meu menino,
por mim, pelo Cido também, pela igreja e pela construção, né? Pela aqui, que Deus venha abençoar os irmãos que estão contribuindo, que está aí. Está ficando lindo, gente. Vocês têm que vir aqui para conhecer, para ver como está ficando bonito a igreja de vocês. Tá bom? Que Deus abençoe a cada um. E vamos estar orando para vocês também que estão aí nos assistindo. Que o Senhor venha guardar vocês. Que Deus venha entrar com providência nos lares de vocês. E vocês venham ter um encontro verdadeiro com Cristo. Amém? Pai amado, em nome de Jesus, glorificado seja o teu nome, Senhor Deus. Pai, te colocamos na tua presença, Pai, essas pessoas que aqui foram mencionadas. Pai, que tu entres na vida de cada uma. Pai, a família IBNPV, Senhor Deus, a igreja, palavra da vida. Pai, que tu entres com providência na vida de cada uma, Pai, cada família. Pai, que o Senhor venha guardar, que o Senhor venha repreender todo o mal. Entra com tuas bênçãos, Pai, com tuas maravilhas na vida deles, que eles venham encher de tua presença, Senhor Deus. Pai, em nome de Jesus, glorifica o teu nome, Pai, na vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, das suas famílias, das pessoas que estão nos assistindo, que o Senhor entre com providência na vida deles, Senhor Deus, que o Senhor venha guardar, que o Senhor venha livrar de todo o mal. Pai, te peço também pela vida das pessoas que estão enfermas, pela filha da Gisela, Lorena também, Senhor Deus. Que o Senhor venha entrar com providência na vida dela, guardando o seu pai, seus familiares, Senhor Deus, em nome de Jesus. Glorifica o teu nome, Pai, na vida de todos os irmãos. Pai, essas pessoas que aqui foram mencionadas, Dona Ana, Dona Marlene, Dona Lourdes, Pai, a Fátima, sua família, a Kelly, Pai, em nome de Jesus. Entra com providência, Pai. Pai, eu não lembro todos os nomes, mas Tu sabe, Pai, o nosso desejo. Tu sabe o que nós precisamos. Que nós não ficamos ansiosos por coisa alguma. Que tudo deixamos nas Tuas mãos, Senhor Deus. Que tudo Tu farás, Senhor. Pai, Tu é o médico dos médicos. Tu é um Deus que cura. Tu é um Deus que liberta. Tu é um Deus que salva. E eu creio, Pai, que Tu já entrou com providência em todas as situações. Em todas, Senhor Deus. Na vida de nós que estamos aqui na Tua casa, para essas pessoas que estão nos assistindo, para os nossos irmãos que estão trabalhando, que o Senhor venha proteger, que o Senhor venha guardar nossos familiares que estão longe, que estão perto. Pai, em nome de Jesus, glorifica o Teu nome, Pai, na vida dos irmãos. Abençoa todos os nossos filhos, nossos netos, nossos maridos, nossos genro, nora. Pai, em nome de Jesus, guarda. Te peço também pela vida dos nossos professores, as crianças que voltaram a estudar, que o Senhor venha proteger, que o Senhor venha guardar. Dá sabedoria aos professores, Pai, à direção aí de escola, aos nossos governos, Pai, em nome de Jesus. Que essa vacina chegue para todos nós, Senhor Deus. Que o Senhor venha nos guardar, que o Senhor venha nos livrar. Abençoa o nosso Brasil. Repreenda essa doença, Senhor Deus, em nome de Jesus. Pai, tantas situações que pessoas estão perdendo as suas vidas. Mas eu creio, Pai, que Tu está no controle. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe cada um de vocês. Deus abençoe os que estão aí nos assistindo. Sexta-feira estaremos aqui outra vez, em nome de Jesus. Que Deus abençoe e tenha uma boa tarde, em nome de Jesus. Amém.